Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Concurseiro em QAP. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre a questão introdutória do direito constitucional. Abordaremos os temas como conceito, ramos do direito, objeto de estudo e, por fim, exibiremos um mapa mental, demonstrando tudo aquilo que foi falado em aula. Então vamos lá? O que seria esse direito constitucional? O direito constitucional é um ramo do direito público responsável por estudar, interpretar e aplicar as normas e princípios de uma Constituição. Essa Constituição ela está hierarquicamente acima de todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. E as normas que estão abaixo da Constituição são chamadas normas infraconstitucionais. Então vamos lá. Quando nós falamos de Constituição Federal, é importante estabelecer que, no nosso ordenamento jurídico, existe uma hierarquia, sendo certo que as normas são escalonadas do menor grau de importância ao maior grau de importância. E a nossa Constituição Federal, ela está no topo dessa pirâmide, sendo certo que ela é uma norma suprema, é uma norma que está acima das demais normas do nosso ordenamento jurídico. Todas essas demais normas, leis, decretos e documentos que regulamentam a nossa atuação em sociedade são consideradas normas infraconstitucionais, são normas que estão abaixo da nossa Constituição. E é importante estabelecer essa importância da nossa Constituição Federal, que toda norma, para ser considerada válida, ela precisa estar de acordo com a Constituição, pois essa Constituição ela irá conceder um fundamento e a validade. Então imagine só, todas as normas que estão abaixo da Constituição devem seguir aquilo que está disposto na nossa Constituição. A nossa Constituição ela é responsável por organizar e estruturar o Estado e prever os nossos direitos e garantias fundamentais, basicamente. Então imagine só, que a nossa Constituição Federal, hoje, ela estabelece que não há pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. E aí, uma norma que está abaixo da Constituição, uma norma infraconstitucional, estabelece que a partir de hoje há pena de morte no Brasil. Diante disso, existe um conflito de uma norma abaixo da Constituição e o que está disposto na Constituição. Isso, portanto, estabelece que a norma abaixo da Constituição, que está confrontando essa Constituição, é uma norma inconstitucional. Por quê? Porque ela estabelece algo que vai contrário à nossa Constituição Federal. No caso, o quê? A Constituição veda a pena de morte. E a norma infraconstitucional permite a pena de morte. Só que, como a nossa Constituição Federal ela está acima, é ela que estabelece, é ela que fornece fundamento e validade para as normas infraconstitucionais, pelo fato dessa disposição apresentar que é permitida a pena de morte no Brasil, confronta o que está disposto na Constituição Federal. Então vamos lá. Então lembre-se que a Constituição Federal é a nossa norma suprema e fundamental, né, responsável por organizar e estruturar o Estado, e é ela que fornece fundamento e validade para as demais normas que estão abaixo da Constituição, que são chamadas de normas infraconstitucionais. E a importância do direito constitucional vale destacar porque o direito constitucional atua como se fosse uma espécie de tronco, porque é a partir do direito constitucional que os demais ramos do direito se apoiam para desenvolver e aplicar os seus conceitos. Então vamos lá, imagine uma árvore, sendo que nessa árvore, a base da árvore é o direito constitucional. E aí, nos galhos, existem os demais ramos do direito. O direito processual penal, o direito civil, o direito administrativo, trabalhista, etc. E os demais ramos do direito. Esses ramos do direito, eles precisam se apoiar naquilo que está disposto no direito constitucional, aquilo que a Constituição Federal impõe. Todos esses demais ramos do direito precisam ter a sua base naquilo que foi disposto na Constituição Federal, porque senão esses ramos do direito serão considerados inconstitucionais. Todo ordenamento jurídico precisa estar em harmonia, não deve haver conflitos.
Então, por isso que o nosso direito constitucional é considerado um tronco, é considerado a base dos demais ramos do direito, porque além dele fornecer fundamento e validade, é ele que norteia as demais atuações dos outros ramos do direito. E falando lá que o direito constitucional é um ramo do direito, né? É importante destacar o que seriam esses ramos do direito. Então vamos lá. Ramos do direito são divisões do ordenamento jurídico criadas para facilitar o estudo das normas. Cada ramo, pessoal, possui uma característica única, um método e um padrão específico. Cada matéria regulamenta algo específico na sociedade. E esses ramos, basicamente, são divididos em dois: o ramo do direito público e o ramo do direito privado. Quando nós falamos do ramo do direito público, é aquele no qual o Estado ele atua com supremacia perante o particular, exercendo a sua autoridade em benefício da coletividade. Então imagine só, nós temos o Estado e esse Estado ele não está em igualdade com o particular. O Estado, no caso, ele está acima da população, da coletividade de modo geral, e esse Estado ele é responsável por impor as suas vontades em prol, em benefício, né, do bem-estar coletivo. Então o que acontece? Esse Estado ele atua como um super protetor da coletividade e para isso ele se utiliza desses ramos do direito público para estabelecer as suas vontades, ou seja, o direito constitucional, o direito penal, o direito processual penal, direito tributário, direito administrativo, entre demais ramos, certo? Aqui o Estado ele atua como um protetor. Ele impõe as suas vontades porque ele está com supremacia perante o particular, pensando no benefício da coletividade. E ele utiliza como instrumento para aplicar a sua vontade esses ramos do direito, constitucional, penal, processual, entre outros. Ao contrário que o direito privado é aquele que regulamenta as relações entre particulares, que estão em igualdade entre si. O foco aqui não é a proteção da coletividade. A proteção aqui são de interesses individuais. O Estado, nesse caso, não se encontra em superioridade em relação ao particular. Os particulares estão o quê? Em igualdade entre si. E para isso, o ramo do direito privado utiliza-se do direito civil, do direito empresarial, do direito do trabalho e do direito do consumidor. Quando falamos sobre objeto de estudo, diz respeito ao tema que se pretende estudar. Portanto, o direito constitucional ele tem por objeto de estudo a estrutura fundamental do Estado. E essa estrutura fundamental do Estado ela é composta pelos seguintes temas: Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais, os poderes do Estado, a organização do Estado, controle de constitucionalidade e os princípios constitucionais. Quando nós falamos que o direito constitucional visa estudar a Constituição Federal, seria basicamente o quê? Estudar a Constituição em si, o seu conteúdo, a sua estrutura, os tipos de Constituição que existem, a sua evolução histórica, os princípios e as suas funções. Ao falarmos de direitos e garantias fundamentais, estudaremos o quê? O nascimento, evolução histórica, quais tratados e documentos internacionais compõem esses direitos e garantias fundamentais, os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. Ao falarmos sobre organização do Estado, basicamente visualizaremos o quê? A divisão do território nacional, União, Estados, municípios, Distrito Federal, como essa divisão funciona dentro do território nacional. Além disso, falaremos também sobre a forma de Estado, forma de governo, a análise de como esse poder é exercido e dividido dentro do território soberano. É importante destacar também, no objeto de estudo do direito constitucional, a separação dos poderes. O que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o poder judiciário, quais são as suas funções, existe independência entre eles? Não existe? Um poder pode fiscalizar o outro?
Quais são essas funções? No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, é importante destacar que esses são os instrumentos para garantir que as normas infraconstitucionais estejam em conformidade com a norma constitucional. Então, assim, é através do controle de constitucionalidade que nós analisaremos se as normas que estão abaixo da Constituição seguem aquilo que está disposto na Constituição Federal. E, por fim, como objeto de estudo do direito constitucional, analisaremos os princípios. São aqueles, né, que norteiam a aplicação da norma constitucional. Quais são os princípios que norteiam aquilo que auxilia na aplicação do direito constitucional? E aí, basicamente, pessoal, nós falamos todos esses tópicos por enquanto. O direito constitucional, que ele é um ramo do direito público, responsável por estudar, interpretar, aplicar as normas e princípios da nossa Constituição, que a Constituição Federal ela está hierarquicamente acima das demais, e para que uma norma seja considerada válida, ela precisa estar de acordo com a Constituição, porque a Constituição é quem fornece fundamento e validade. É importante destacar que o direito constitucional, né, ele atua como um tronco, ou seja, ele serve de base para o direito penal, direito processual penal, direito civil, direito administrativo. Então, todos esses ramos do direito precisam estar de acordo com a nossa Constituição, com o nosso direito constitucional. E quando nós falamos que o direito constitucional é um ramo do direito público, é importante destacar o que seriam esses ramos do direito. Esses ramos do direito são divisões criadas para facilitar o estudo do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque cada ramo do direito, cada matéria, possui uma característica única. Então é importante separar cada ramo de acordo com a sua característica. Para isso, nós temos dois tipos, o ramo do direito público e o ramo do direito privado. Ao falarmos sobre o ramo do direito público, o Estado ele atua com supremacia perante o particular. O Estado aqui ele não está em pé de igualdade. O Estado ele é responsável por impor as suas vontades em prol do bem-estar coletivo. E para isso, o Estado atua através dos instrumentos chamados de direito constitucional, direito penal, direito tributário, direito administrativo. Ao contrário que o ramo do direito privado, ele regulamenta as relações entre particulares. Aqui o foco é na proteção aos interesses individuais. E para isso, nós utilizaremos o quê? O direito civil, o direito empresarial e o direito do trabalho. Falando ainda sobre tudo isso, o que seria o objeto de estudo? O objeto de estudo, o que o direito constitucional pretende estudar? O direito constitucional pretende estudar a estrutura fundamental do Estado, através de vários tópicos, através da Constituição Federal, qual o seu conteúdo, a sua estrutura, os tipos de Constituição que existem, a sua evolução histórica, o que vem a ser os direitos e garantias fundamentais, o nascimento, evolução histórica, quais são os tratados e documentos internacionais que auxiliaram nesse desenvolvimento desses direitos e garantias fundamentais. Visualizaremos também direitos civis, políticos, sociais e culturais. É importante destacar a importância dos poderes do Estado, seja ele o executivo, o legislativo, o judiciário. Quais são as suas importâncias? Quais são as suas atribuições? Um poder pode fiscalizar o outro? Cada poder é independente? Como que funciona essa estrutura? Além disso, existe a organização do Estado, que é importante sabermos sobre a divisão do território nacional, a União, Estados, municípios, Distrito Federal, como que funciona a forma de Estado, a forma de governo, como esse poder é exercido. Existe também o controle de constitucionalidade, que são os instrumentos para garantir que as normas estejam em conformidade com a Constituição Federal. Lembre-se que se uma norma abaixo da Constituição estiver em confronto com a nossa norma suprema, com a nossa Constituição Federal, ela é considerada inconstitucional. E por fim,
O objeto de estudo do direito constitucional analisa quais são os princípios constitucionais, que são aqueles que norteiam a atuação da Constituição. São os princípios que auxiliam na aplicação desse direito. Certo? Então, basicamente, foi isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Deixe um like e até a próxima.